Olá, pessoal. Por ser a morfologia uma área bastante fecunda, hoje trataremos da questão das classes gramaticais, que se dividem em 10, sendo 6 variáveis e 4 invariáveis. As variáveis, as que sofrem flexões, são artigo, adjetivo, pronome, numeral, substantivo e verbo. As invariáveis, que são 4, dividem-se em preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Mas antes de começarmos com a discussão a respeito da gramática, da morfologia, das classes gramaticais, quero trabalhar um texto de um grande poeta pernambucano, pertencente ao modernismo. Chama-se O Bicho. O texto é O Bicho. E diz assim: vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Esse texto do grande poeta Manuel Bandeira mostra todo o estarrecimento, toda a perplexidade do eu lírico diante daquilo que ele constata. Inicialmente, por não saber identificar de quem se tratava, que bicho era esse, ele vai relatando tudo o que acontece, todo o comportamento daquele bicho. Depois, lá na frente, ele percebe que, na verdade, o bicho era, de fato, um homem. E esse texto nos traz uma questão muito interessante. A literatura não se preocupa apenas com a questão estética, com a questão com o compromisso com a arte, mas também com a denúncia das injustiças, das desigualdades sociais, com o dia a dia das pessoas, com o sofrimento das pessoas. Esse texto revela a luta pela sobrevivência. Quantas pessoas não vivem de dividir esse espaço sombrio, extremamente nocivo à saúde, que é o lixão, com os próprios animais? Homens, mulheres e até crianças que passam dias e dias catando lixo nesses espaços, lutando pela sobrevivência. É uma triste realidade, mas existe. Mas é uma realidade da qual nós não podemos fugir. Pois bem, vamos agora começar a nossa discussão voltando para a questão gramatical. Se pegarmos o primeiro verso desse texto, que diz assim: vi ontem um bicho na imundície do pátio. Observe que o poeta usa o artigo indefinido antecedendo o substantivo bicho. E isso, na verdade, não é à toa. Não se faz por acaso. Na verdade, na linguagem, assim como na vida, nada é por acaso. Quando o poeta diz, vi ontem um bicho, ele quer mostrar que, por se tratar de um ser que ainda não foi identificado no início do texto, o artigo indefinido é o que melhor convém. Exatamente porque o papel do artigo indefinido é deixar a informação imprecisa, duvidosa, inexata. Somente no decorrer do texto, lá na frente,
é que o poeta vai usar o artigo definido, o. Ele diz, o bicho não era um cão, exatamente porque aí já se sabe ao certo de que bicho se trata. E no final, para a sua admiração, ele constata que se trata de um ser humano. O bicho, na verdade, é um ser humano. Todas as classes gramaticais têm uma grande importância dentro dos textos, dentro da linguagem. Mas não podemos negar, sem dúvida alguma, que das 10 classes gramaticais, 2 nos chamam mais a atenção. 2 funcionam como palavras que regem as outras. São o substantivo e o verbo. Para comprovarmos isso, basta que observemos que a maioria das funções sintáticas tem como núcleo o próprio substantivo. O substantivo funciona, em geral, como núcleo do sujeito, núcleo do objeto direto, núcleo do objeto indireto, núcleo do complemento nominal, enfim, da maioria das funções sintáticas. E o verbo funciona como núcleo, em geral, funciona como núcleo do predicado. No predicado verbal, o verbo vai ser o núcleo. No predicado verbo nominal, o verbo vai ser um dos núcleos. Somente no predicado nominal é que o verbo deixa de ser núcleo do predicado. Mas, em todas as situações, não existe predicado sem verbo. Não é à toa que o predicado é chamado de termo essencial da oração. Não existe oração sem predicado e não existe predicado sem verbo. Uma constatação a respeito, mais uma constatação a respeito da importância do substantivo e do verbo se faz através da compreensão de que o substantivo é núcleo do sintagma nominal. Pronome, numeral, artigo e adjetivo são palavras que existem em função do substantivo, são determinantes do substantivo. No predicado, na concordância verbal, a regra básica é que o verbo se flexiona em número e pessoa para concordar com o núcleo do sujeito, que geralmente é representado ou por um substantivo ou por um pronome substantivo, ou por uma palavra que assume o papel de um substantivo, que nós vamos chamar de palavra substantivada. Portanto, o substantivo e o verbo são os termos principais que vão reger as demais classes gramaticais. Voltando para o texto, é importante entendermos que as classes gramaticais, todas elas têm um papel importante. Todas elas têm uma função relevante. Se voltarmos um pouquinho para o artigo, observe que o poeta, no início do texto, usa o artigo indefinido para imprecisar a informação, para indefinir a informação, e só depois é que ele usa o artigo definido para definir, para determinar, para indicar a informação com precisão. Observe que, numa frase como a mulher moderna não se contenta simplesmente com o papel de dona de casa. Ela quer ser a dona da casa. Dona de casa e dona da casa são expressões que traduzem sentidos diferentes. Dona de casa, a cuidadora, a doméstica. Dona da casa,
a administradora, a provedora. O acréscimo do artigo aí, juntamente com a preposição, a contração da preposição de com o artigo a, vai alterar o sentido da frase. Observe toda a carga de argumentatividade que existe a partir da inserção do artigo dona da casa e não mais dona de casa. Observe que muitas vezes o artigo pode até determinar o gênero e o número do substantivo. E o sentido também. Porque se eu pegar a palavra cisma fora de um contexto, eu posso entender cisma tanto como uma desconfiança, uma dúvida, como eu posso entender cisma como um movimento separatista, uma dissidência. Quando eu digo o cisma, aí eu compreendo que se trata de movimento separatista, dissidência, divisão. Quando eu digo a cisma, a palavra feminina, a cisma, aí eu já compreendo que se trata da dúvida, da desconfiança. Olha o artigo como tem um papel aí de grande relevância. Da mesma forma em relação ao número. Ônibus, a palavra ônibus por si só não se define em relação ao número, se é singular ou plural. Basta que eu use um determinante, não só o artigo, um determinante, um adjetivo, um pronome ou um numeral, para entender que se trata de singular ou plural. O ônibus, os ônibus. Significa dizer que todas as classes gramaticais têm um papel, têm uma função dentro do texto, dentro da linguagem. Pois bem, voltando para o texto do grande poeta Manuel Bandeira, vi ontem um bicho na imundície do pátio. Vi, o verbo vi, é um verbo que está no pretérito perfeito do indicativo. Por que pretérito perfeito? Porque indica uma ação concluída no passado. Uma ação terminada. Por que indicativo? Porque indicativo é um modo que indica certeza. Os modos verbais se dividem em indicativo, aquele que expressa certeza, subjuntivo que expressa dúvida, hipótese, incerteza, e imperativo, aquele que indica um pedido, um conselho, uma ordem. Por isso que, quando se usa a função apelativa da linguagem, é recorrente o uso do verbo no modo imperativo. Tanto imperativo afirmativo como imperativo negativo. Continuando, vi é um verbo que está no pretérito perfeito do indicativo, na primeira pessoa do singular, embora o pronome não esteja explícito, porque se trata de um sujeito oculto, mas pela própria desinência verbal é possível compreender que se trata de um verbo na primeira pessoa do singular, eu. Este verbo é um verbo irregular, porque sofre variação quanto ao radical. Considerando o presente do indicativo deste verbo, a partir da primeira pessoa do singular, já é possível identificar a irregularidade do verbo. Eu vejo. Tu vês. Na primeira pessoa, o radical é V-E-J. Na segunda pessoa, o radical é só o V. Daí é possível compreender que o verbo ver é um verbo irregular. Além do verbo, temos também ontem. A palavra ontem se define como um advérbio. Uma palavra que vem ligada, o advérbio é uma palavra que vem ligada, vem associada ao verbo, ao adjetivo
ou a um outro advérbio. E, ao mesmo tempo, exprime uma circunstância. As circunstâncias são variadas. Neste caso, ontem é um advérbio de tempo. Vi ontem um bicho. Já vimos que é um artigo indefinido. Bicho é um substantivo. Na é o resultado da contração na imundície do pátio. Esse na é o resultado da contração da preposição em com o artigo a, para não dizer vi ontem um bicho em a imundície. A gente diz na imundície. Então, na é a contração da preposição em com o artigo a. Imundície é um substantivo derivado, porque vem da palavra imundo. Do pátio, esse do é a contração, é o resultado da contração da preposição de com o artigo o. E pátio é um substantivo. É importante lembrar também, é importante atentar para um detalhe. Na imundície do pátio, esse agrupamento de palavras vai constituir o que a gramática chama de locução. Isso aí é uma locução adverbial de lugar. Vi ontem, ontem é um advérbio de tempo, e na imundície do pátio, uma locução adverbial de lugar. Por quê? Podemos perguntar ao verbo quem viu, no caso, foi o pronome eu, viu quando, no caso, vamos nos reportar ao momento, ontem, e viu em que lugar? Na imundície do pátio. Locução adverbial de lugar. Continuando. Catando comida entre os detritos. Catando é o verbo no gerúndio. A terminação NDO deixa claro isso. Comida é um substantivo. Entre, neste caso, é uma preposição, uma palavra que está estabelecendo uma ligação com outras palavras. É uma preposição. Mas em uma outra frase, a palavra entre poderia ser verbo. Eu poderia dizer, entre e sente-se, por favor. Então aí já se trataria do verbo entrar, e não mais da preposição entre. Neste caso, na poesia de Manuel Bandeira, a palavra entre é uma preposição. Catando comida entre os detritos. Os é um artigo e detritos é um substantivo. Quando achava alguma coisa, esse quando é uma conjunção. Da mesma forma que o ontem é um advérbio que exprime uma circunstância de tempo, o quando é uma conjunção temporal. Esta oração, que começa a partir do quando, é também uma oração temporal. É uma oração adverbial temporal. Só para vocês observarem como as áreas da língua dialogam entre si. Se eu sei que o quando é uma conjunção temporal, fica muito mais fácil compreender que a oração que começa a partir do quando vai ser uma oração circunstancial. E ela vai exprimir uma ideia de tempo, tal qual o faz a conjunção quando. É uma conjunção temporal. Achava. Quando achava alguma coisa, achava. É um verbo. Este verbo é um verbo da primeira conjugação. Vi, no primeiro verso, é um verbo da segunda conjugação. Vem do verbo ver. Achava é um verbo da primeira conjugação. Vem do verbo achar. Diferentemente do verbo vi, o verbo achava é um verbo regular, porque ele não sofre variação em relação ao radical. É um verbo que está no pretérito imperfeito do indicativo, diferentemente do verbo vi, que está no pretérito perfeito.
Por que o verbo vir está no pretérito perfeito? Porque ele indica uma ação concluída, terminada, acabada. Por que achava está no pretérito imperfeito? Porque indica exatamente o contrário. Uma ação que está em processo, em curso. Uma ação que ainda está acontecendo. É o que a gente chama de pretérito imperfeito do indicativo. Indicativo porque indica certeza. Quando achava alguma coisa, esse alguma, exatamente porque para aquela pessoa faminta, não importa o que é, qualquer coisa serve para saciar a sua fome. Então, alguma é um pronome indefinido. Coisa é um substantivo, que também aí não está definindo. A palavra coisa é uma palavra extremamente vaga. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. O não é um advérbio, só que um advérbio de negação. Examinava e cheirava são verbos. Verbos no pretérito imperfeito do indicativo, indicando então a ação, como eu falei ainda há pouco, a ação em processo. Não examinava nem cheirava. Quer dizer, não se trata de uma ação concluída, examinou, mas uma ação que está em processo, uma ação que ainda está em curso, uma ação que estava acontecendo. É o pretérito imperfeito do indicativo. Recapitulando tudo que nós vimos, podemos dizer que o artigo é uma palavra que funciona como determinante do substantivo, palavra variável, e esse artigo pode se dividir em artigo definido e indefinido. O substantivo é a palavra que vai designar, vai dar nome aos seres, de modo geral. O adjetivo é a palavra que vai indicar uma referência, um atributo, uma qualidade em relação ao substantivo, também palavra variável. O numeral é uma palavra que vai expressar uma ideia de quantidade, podendo ser em relação a proporção, ordem, quantidade. Por isso que os numerais se dividem em multiplicativos, fracionários, ordinais e cardinais. E esse numeral vai se comportar de acordo com o substantivo. Vai concordar em gênero e em número de acordo com o substantivo. O pronome, da mesma forma. O pronome tem uma grande importância dentro do texto, porque ele é um índice remissivo. Ele serve para evitar repetições. Ele faz alusão a outras palavras, evitando repetições. Por isso que o pronome é um importante elemento dentro da coesão textual. É um elemento de coesão referencial. Por quê? Porque ele faz referência às palavras ditas no texto ou às palavras que ainda vão ser ditas. As palavras já mencionadas, quando se trata de uma relação anafórica, e quando se trata de uma projeção, de uma relação prospectiva, o pronome antecipando o termo a que se refere, aí dizemos que é uma relação catafórica. Observe que os pronomes têm uma grande importância dentro do texto. E temos o verbo, que é uma palavra que pode ser conjugada no presente, e o presente se divide em dois, presente do indicativo e presente do subjuntivo. Pode ser conjugado esse verbo no pretérito, e o pretérito se divide em quatro. Três deles fazem parte do indicativo: pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, e um no subjuntivo, que é aquele que vai indicar
uma dúvida, uma incerteza. E temos ainda 3 futuros. O futuro, no indicativo temos 2, futuro do presente, aquela ação promissora, aquela ação que está prestes a acontecer, e o futuro do pretérito, que é uma ação que só aconteceria dependendo de uma outra ação. Por isso que é futuro do pretérito. É um futuro que depende de um pretérito. Eu viajaria amanhã se houvesse recebido meu dinheiro. Eu viajaria. É diferente de eu viajarei amanhã. Quando eu digo eu viajarei amanhã, fica claro que a ação vai acontecer. Mas se eu digo eu viajaria amanhã, significa dizer que alguma coisa aconteceu um contratempo para atrapalhar a viagem. Eu viajaria amanhã se houvesse recebido meu dinheiro. Houvesse aí é o pretérito imperfeito do subjuntivo. E viajaria é o futuro do pretérito. É o futuro do pretérito. Não é à toa que se chama futuro do pretérito, porque é um tempo que vem associado a um pretérito. É um tempo que existe em relação a um pretérito. E que pretérito é esse? É o pretérito imperfeito do subjuntivo, que por ser subjuntivo indica dúvida, hipótese, incerteza. E o futuro do subjuntivo é aquele que é imprevisível, é aquele que não se sabe ao certo quando vai acontecer. Se eu vier amanhã, trarei a sua encomenda. Se eu vier, observe que não existe uma afirmação. Existe uma hipótese, existe uma condição. O se expressa uma condição. Se eu vier amanhã, trarei sua encomenda. Então, vier é o futuro do presente do subjuntivo. Só voltando um pouco para o pretérito, eu disse que no indicativo existem 3 pretéritos. Eu defini o pretérito perfeito como sendo um tempo cuja ação do passado foi concluída. O pretérito imperfeito como sendo um tempo cuja ação do passado ficou em processo, ficou em curso, uma ação inacabada. E o mais que perfeito, embora não seja de uso frequente, embora não seja comum na linguagem coloquial, não deixa de ter importância, é importante. Por quê? Porque estamos lendo textos de variados gêneros. E aí, na Bíblia, por exemplo, encontramos muito o pretérito mais que perfeito. Encontramos também nos textos literários. Os cânones literários fazem uso do pretérito mais que perfeito. E o que seria o pretérito mais que perfeito? O pretérito mais que perfeito é um tempo derivado do pretérito perfeito. Até porque o pretérito mais que perfeito é um passado mais antigo em relação a um passado mais recente, que é o pretérito perfeito. Por isso que pretérito mais que perfeito. E aí, para ilustrar melhor, temos ele descobrira. Não, vamos pegar. Quando ele descobrira a verdade, ficou furioso. Vamos pegar esse exemplo. Quando ele descobrira a verdade, ficou furioso. A palavra descobrira soa até um pouco estranho, né? Soa estranho, mas ela está corretíssima. Quando ele descobrira a verdade, ficou furioso. Na linguagem do dia a dia, nós diríamos assim. Quando ele descobriu a verdade, ficou furioso. Mas, na verdade, a descoberta da verdade e o estado de fúria não aconteceram ao mesmo tempo, simultaneamente. Primeiro ele descobriu a verdade, para depois ficar furioso. Então a gramática normativa vai dizer que, para fazer referência à ação de um passado mais antigo, de um passado anterior, deve-se usar o pretérito mais que perfeito, que no caso aí é o descobrir da verdade. E
para indicar a ação que aconteceu depois, a ação mais recente, é o pretérito perfeito. Quando ele descobrira a verdade, ficou furioso. Então nós temos aí o pretérito mais que perfeito como uma ação anterior à outra, ambas sendo do passado. Uma ação de um passado mais antigo, um passado anterior, em relação a um passado mais recente, passado que aconteceu há pouco tempo. Continuando, aí temos as 4 classes gramaticais invariáveis. Por que eu digo que elas são invariáveis? Porque elas não sofrem flexão. Elas não sofrem flexão como o substantivo, por exemplo, que varia em gênero, masculino e feminino, em número, singular e plural, em grau aumentativo, diminutivo, grau normal. A preposição, a conjunção, a interjeição e o advérbio são classes gramaticais que não sofrem variação, que não variam, que não se flexionam. Por isso que é muito importante atentarmos para isso, para não cometermos deslizes em relação à concordância nominal ou verbal. Por isso que é importante compreendermos a diferença entre uma classe gramatical variável e uma classe gramatical invariável. Embora a concordância esteja lá dentro da sintaxe, faça parte da sintaxe, mas quando eu entendo as flexões nominais e verbais, isso já funciona como um pré-requisito para que eu saiba estabelecer a concordância entre os termos da oração. As áreas dialogam, se comunicam entre si. Vamos pegar a palavra alto em 2 contextos de uso. O professor é um homem alto. O professor é um homem alto. Observe que a palavra alto, neste caso, funciona como um adjetivo. E por ser um adjetivo, vai sofrer variação, porque o adjetivo é uma classe gramatical variável. Se eu passasse essa frase para o feminino, a professora é uma mulher alta. Se eu passasse essa frase para o plural, o professor é um homem alto, os professores são homens altos. São homens altos. Observe que a palavra altos varia por causa de homens, já que altos aí é adjetivo, é um determinante do substantivo homens. No entanto, se pegarmos a palavra alto numa outra situação, vamos pegar aqui, o professor sempre fala muito alto. Observe que se eu passar essa frase para o feminino, a professora sempre fala muito alto. Nem variou sempre, nem variou muito, nem variou o alto, por se tratarem de advérbios. Se eu passar para o plural, os professores sempre falam muito alto. Então, advérbio é uma classe gramatical invariável. Assim como a conjunção, a interjeição e a preposição. Já vimos que o advérbio é um elemento circunstancial. E a circunstância do advérbio é fácil identificar a partir de um contexto de uso, a partir de uma frase, de um texto, de uma situação de uso. Podendo ser circunstância de tempo, de lugar, de afirmação, de negação, de dúvida. A interjeição é uma palavra que vai exprimir emoções, sensações, sentimentos, saudações. Olá, ui, opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Ué, puxa. Então, são interjeições. As conjunções são
importantíssimas, tanto as conjunções como as preposições, porque são palavras que estabelecem coesão, ligação, conexão entre os termos e entre as orações. A conjunção, além de ser um elemento coesivo de grande importância, ela também pode se revestir de um sentido. Ela também pode funcionar como um operador argumentativo. Ela pode vir dotada de uma carga semântica, de um sentido. Observe que o quando, no texto de Manuel Bandeira, quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, esse quando tem sentido de tempo. Não é toda conjunção que é dotada de um sentido, mas algumas são. São operadores argumentativos. São chamados de operadores argumentativos. Além de operadores coesivos, porque estabelecem conexão entre as orações, fazendo com que o texto tenha uma progressão, o texto evolua, haja uma progressão textual. Da mesma forma, pode estabelecer sentido entre as orações, as frases. Uma conjunção inadequada pode comprometer até mesmo a coerência de um texto. Por quê? Porque ela precisa estabelecer o sentido necessário àquela situação. Se é de tempo, se é de oposição, de contraste, se é de conclusão, se é de explicação e daí por diante. Fiquemos por aqui. O meu muito obrigado e eu espero ter mais uma vez contribuído com todos.